Vamos surfar através das realidades? Hoje a gente vai falar sobre um método que está transformando a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. Um método que mostra que você não precisa lutar para criar nada do zero, porque tudo o que pode existir já existe. É o Transurfing da realidade, criado pelo físico russo Vadim Zeland, um pesquisador que uniu física quântica com ciência prática para explicar como a tua vibração interage com o campo das infinitas possibilidades. Zeland diz que a vida é como um oceano de linhas de realidade, cada uma com uma versão diferente de você. E o teu papel é apenas aprender a escolher com presença e intenção a linha pela qual você quer navegar. A realidade é um espelho e esse espelho não reflete o que você quer, reflete aquilo que você vibra. Quando você está em paz, tudo flui. Quando você está tenso, tudo resiste. E se o reflexo ainda não mudou, é porque o observador ainda não se viu com clareza. Bem-vindo à Manifestação, Conhecimento e Prática. Eu sou Ana de Brito e aqui você vai entender tudo o que precisa para se transformar e acessar uma realidade mais leve, próspera e feliz. Esse é o teu espaço de consciência e expansão, onde energia, mente e alma se encontram para te ajudar a compreender e viver o poder criador que existe em você. E hoje nós vamos começar essa jornada falando sobre o espelho da vida. O primeiro passo para entender o Transurfing e talvez o ponto mais importante de toda a manifestação. Porque antes de aprender a criar o novo, é preciso compreender o reflexo que você já está emitindo. O físico Vadim Zeland explica que nós conseguimos perceber em qual linha da vida estamos simplesmente observando a nossa realidade atual, porque ela é o reflexo exato da vibração que carregamos dentro. Então, se isso é verdade, o que precisamos fazer é nos alinharmos com aquilo que realmente desejamos viver. Essa linha de pensamento, na verdade, não é uma novidade para quem compreende as dinâmicas energéticas. E para quem me acompanha aqui no Manifestação, muito menos. A gente fala bastante sobre isso. Mas a intenção dessa série é falar basicamente com a mesma linguagem do Transurfing. E é isso que a gente vai fazer. Quando Zeland fala em espaço das variantes, nós chamamos de campo de possibilidades. Quando ele fala em intenção leve, nós chamamos de alinhamento energético. No fim, a gente fala sobre o mesmo fenômeno, a vibração que sustenta a realidade que vivemos. Mas há um ponto que Zeland repete muitas vezes. A dificuldade de manifestar não está na técnica. Está, entre outras coisas, na falta de consciência sobre o que realmente estamos vibrando. A maioria das pessoas tenta mudar o mundo sem perceber o próprio estado interno. Querem transformar o reflexo sem antes olhar para a expressão que estão projetando no espelho. O mundo não reflete palavras, ele reflete estados. Ele mostra o que você sente, o que você acredita e o que mantém silenciosamente dentro de si mesmo. E é por isso que o primeiro passo para mudar qualquer realidade é tornar-se consciente daquilo que você vibra. Esse é o ponto de partida do Transurfing e também, lógico, do Manifestação. A clareza interna como base da criação externa. E agora a gente vai praticar um pouco, porque antes de criar o novo, a gente precisa compreender esse reflexo. A gente precisa entender o que a vida está nos mostrando, através do quê? Das nossas reações, do nosso corpo, das nossas emoções, dos nossos silêncios. E este é um exercício de clareza para que você perceba o que vibra em você neste momento e possa alinhar conscientemente com o reflexo que realmente deseja viver. Fecha os olhos agora e respira devagar. Sente o ar entrando e saindo como se o corpo voltasse para o seu próprio centro. Respira mais algumas vezes, sentindo o ar entrando e saindo de você. E aproveita ao respirar, relaxa seu corpo. E agora eu quero que você recorde uma situação, uma conversa, um conflito, um momento em que você sentiu algum desconforto. Uma cena que talvez ainda viva dentro de você. E aqui você pode escolher algo que mostre exatamente aquilo que você desejaria não estar mais vivendo. Aquilo que se repete, que pesa, ou que simplesmente já não combina com a vida que você quer manifestar. Fique por alguns momentos percebendo essas cenas. Lembre-se que esse exercício é uma preparação para aumentar o teu potencial de manifestação.
Ele vai te ajudar a compreender o reflexo que vibra dentro de você, para que os teus desejos possam se alinhar à tua energia real. Agora observa o teu corpo enquanto vive essas situações. O que acontece no teu rosto? A tensão nas suas sobrancelhas, no seu maxilar, nos seus lábios. O seu olhar endurece. O seu peito se fecha. Os ombros se curvam. A sua respiração muda. Perceba essas pequenas reações, porque elas mostram exatamente o conteúdo interno que você carrega. O corpo não é a origem, ele é o espelho mais próximo. Ele traduz as emoções, os pensamentos, as histórias guardadas. Ele revela o invisível. A raiva deixa o olhar tenso. A tristeza pesa o peito. A culpa encolhe o corpo. O medo trava a respiração. Tudo está interligado. Corpo, mente, emoção e espírito. É dessa interação que nasce a vibração. E é essa vibração que cria o reflexo que o mundo te devolve. Agora que você já experienciou, deu atenção, trouxe clareza a todos esses movimentos, inspira mais uma vez profundamente. E ao expirar, permita que o corpo amacie. Deixa seu rosto relaxar, seu olhar se suavizar, os ombros se soltarem, o peito se abrir. Não é para forçar, é só para ouvir o corpo. Ele é o tradutor da tua alma, a ponte entre o visível e o invisível. Enquanto você permanece nesse estado, repete internamente: eu reconheço o que vibra em mim agora e escolho compreender com amor. Sente como essa frase muda algo dentro. Deixe a sua energia se reorganizar, o corpo se aquietar, a alma respirar. Agora imagina como seria o teu corpo ao viver o teu desejo realizado. Como seria a tua postura ao viver em plenitude? Como seria o teu rosto quando se sente em paz? O teu olhar quando você confia? O teu corpo quando se sente livre e realizado? Perceba como muda o tom da respiração, como seu peito se expande, como seu olhar brilha, como a sua energia flui. Esse é o corpo da tua nova vibração. Essa é a expressão física da tua alma quando ela está alinhada à realidade que você escolheu. Guarda essa sensação, porque ela é teu primeiro passo para surfar entre as variantes. A sua realidade começa a mudar quando o corpo acredita antes da mente. E nos próximos dias, observa o teu corpo nas pequenas coisas. Durante uma conversa, diante de um olhar, ao ouvir uma notícia ou lembrar de alguém. Percebe o que acontece, se o seu rosto se fecha, se abre, se a respiração encurta ou flui, se há rigidez, defesa, tensão. Essas reações são um mapa do que ainda vibra. E toda vez que perceber algo pesado, não se culpe, apenas respira e suaviza. E assim o reflexo começa a mudar. O espelho da vida não erra, ele apenas devolve o que encontra.
E quando você começa a se observar com amor, a vibração se eleva e o espelho começa a te devolver um novo reflexo. Hoje falamos sobre a importância de compreender o reflexo que a vida te mostra, de perceber o corpo como espelho das tuas vibrações e de entender que a realidade responde não ao que você deseja com palavras, mas ao que você sustenta com presença. Falamos sobre o físico russo Vadim Zeland, o criador do transurfing, e sobre como a consciência do estado interno é o primeiro passo para manifestar uma vida mais leve, próspera e feliz. Nos próximos episódios vamos continuar essa jornada, vamos falar sobre as forças invisíveis que te puxam para longe da tua paz, os pêndulos, como chama Vadim Zeland, e aprender como manter a tua energia livre e disponível para surfar entre as realidades com consciência. Eu sou Ana de Brito, este é uma manifestação onde você aprende não a pedir, mas a escolher conscientemente o que deseja refletir.